noite. Mais uma vez vamos dar prosseguimento ao grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, abençoa os nossos propósitos de aprendizado. Que a tua energia amorosa nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez aqui dando prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. O livro que atualmente nós estamos estudando e que estamos chegando na reta final já do livro. Nós já nos encontramos na quarta parte ou no quarto livro e estamos no segundo capítulo, que é o último capítulo do Livro dos Espíritos. Na semana passada, nós alcançamos a pergunta 1016 e hoje vamos dar prosseguimento ao nosso estudo com a pergunta 1017. Então, vamos lá. Nós estamos na quarta parte, que o título é Esperanças e Consolações. O capítulo 2 trata das penas e gozos futuros. E estamos no último item do livro, que é o item 9, Paraíso, Inferno, Purgatório e Paraíso Perdido. E na semana anterior, nós vimos que a pergunta de Kardec aos Espíritos foi em que sentido nós deveríamos entender a palavra céu. E que os Espíritos responderam que não é como nós acreditávamos, que seria um lugar como os Campos Elíseos dos antigos, que lá na mitologia antiga seria aquele lugar onde os justos, os bons e justos, iriam, que não. E que também não é um lugar onde os bons espíritos ou aqueles que já alcançaram a condição de pura espíritos estariam aglomerados e confundidos, sem se preocupar com mais nada, a não ser de gozar de uma eternidade ou de uma felicidade passiva, né? Como a gente dizia antigamente, fica lá tocando lira, né? Porque já atingiu a perfeição ou a plenitude. Então, os espíritos responderam, não é esse lugar, não existe esse lugar. Não é como vocês imaginam. Os espíritos que já alcançaram essa condição não ficam lá, né, juntos, aglomerados, misturados, sem se preocupar com mais nada, porque já atingiram essa condição. Eles dizem não. O céu é o espaço universal. São os planetas, as estrelas, ou seja, todos os mundos superiores, todos os lugares em que os espíritos que já gozam de estar em locais dessa maneira, que já tem essa condição, ou seja, todas as suas faculdades em plenitude pelo seu trabalho no seu processo evolutivo, sem mais as questões de ter que dar conta das questões da vida material, de angústias, de nada referente a um estado inferior a essa condição. Então, quando o espírito atinge esse patamar, essa condição de espírito com uma plena consciência, espírito já numa condição como nós chamamos de luzes, né? Como nós costumamos utilizar essa nomenclatura, mas que na verdade são espíritos que já atingiram uma consciência plena, uma consciência crística, que ainda, porque a perfeição é uma tendência, né? É um processo incessante, mas já conquistaram esse lugar de, como dizem os espíritos, de gozarem da plenitude das faculdades do espírito, não tem um lugar circunscrito. São todos os planetas, estrelas
que tem condições de abrigar espíritos nessa condição. Ou seriam, na classificação do livro dos espíritos, os mundos, né, felizes, os mundos dos espíritos puros. Mas não existe um lugar circunscrito. Agora, para habitar esse lugar, tem que ter atingido essa condição. Essa foi a pergunta 1016 que nós refletimos na semana passada. Então fica a dica aí dos espíritos, que não é porque atingiu a condição, né, de plenitude ou de consciência ampliada ou de puro espírito, como queiramos chamar, que vai ficar de uma forma passiva na eternidade, como todo o meu trabalho já acabou e agora é só gozar dessa felicidade. Não. Aí vai se ao contrário. O trabalho começa de auxiliar, de ser mais eficaz a nossa condição de auxiliar o Criador. Ok? Então vamos ver o que Kardec perguntou na 1017. Pergunta de Kardec. Disseram alguns espíritos habitar o quarto, o quinto céu, etc. O que entendiam por isso? Tem espíritos que dizem, nós habitamos o quarto céu, o quinto céu, o sexto céu, o sétimo céu. O que esses espíritos entendem, já que não tem um lugar circunscrito, já que o céu, na pergunta anterior foi dito, não é como os campos elíseos que nós imaginávamos? Então, que resposta é essa desses espíritos que dizem habitar o quarto, quinto, sexto, sétimo céu? Vamos ver o que é que os espíritos responderam? Vós lhes perguntais que céu habitam, porque tendes a ideia de muitos céus sobrepostos como andares de uma casa. Então, eles responderam de acordo à vossa linguagem. Mas para eles, as palavras quarto, quinto céu exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. É exatamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se for infeliz, dirá que sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão vos responderia que estava no Tártaro. Tem um comentário de Kardec, mas antes nós vamos mergulhar um pouquinho nessa resposta. Os espíritos dizem, vós lhe perguntais que céu habitam, porque tendes a ideia de muitos céus sobrepostos como andares. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Então os espíritos de vocês já praticamente induzem a resposta. Porque se você pergunta em que céu habita, você já está dando a entender que você acredita que existam diversos céus ou níveis de céu, ou andares. Então, os espíritos dizem, eles estão... Lembram que em perguntas anteriores os espíritos disseram também que a resposta é dada de acordo com o nível de entendimento de quem perguntou? Então, se a resposta já induz a quem vai responder a achar que nós entendemos que existem níveis diferenciados de céu, de acordo com o espírito que vai responder, ele vai responder com o grau de entendimento de quem está perguntando. Então, se você tem a ideia de muitos céus sobrepostos, achando que tem andares de céus diferentes, o primeiro deve ser para quem tá, né, ainda não está muito, está bem, mas não está muito bem na fita, o segundo para quem já está melhorzinho e assim sucessivamente, né? De acordo com quanto maior a evolução, maior nível ou maior o andar de céu
que a gente deverá se encontrar. Então, eles dizem, mas para esses espíritos, quarto, quinto, sexto, sétimo, exprimem apenas diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade. Ou seja, quanto maior o nível evolutivo, quanto maior o nível de ampliação de consciência, quanto maior o nível de felicidade que esses espíritos se encontram, em locais melhores eles vão estar. Se a gente quiser falar numa linguagem mais atual, nós poderíamos dizer que seriam diferentes dimensões com diferentes níveis de estado que esses espíritos se encontram em cada dimensão dessa ou em cada nível, eles experimentam uma felicidade diferente, de acordo como já dissemos antes, que os espíritos já disseram também. O grau em que se encontram, né? Então, tem aqueles que estão num certo estado de felicidade e tem outros que estão por terem se purificado, ou seja, no seu processo de aprendizado, terem adquirido uma consciência mais ampliada, o uso das suas faculdades, porque é isso que define a ampliação também da capacidade do espírito de se perceber e de poder atuar, vão estar em níveis diferenciados. Ou hoje a gente pode falar em dimensões diferentes, onde vão experienciar estados de felicidade cada vez melhores. Então, é exatamente, ele diz, assim como os espíritos disseram que não tem céu, anteriormente também já tinham dito que não existe inferno como nós também o concebemos, com aquela fornalha, ou que tem um ser que está lá, que está julgando, ou que está controlando quem entra, quem sai. Então, eles dizem, é exatamente quando se pergunta a um espírito que está em sofrimento, se ele está no inferno. Então, para ele, aquela condição que ele está, aquele sofrimento que ele está passando, para ele se constitui também o inferno. Mas ele sabe muito bem que ele não está numa fornalha, que ele não está queimando, né? Esse queimou, esse sentimento, esse sofrimento tem muito mais relação com as questões morais, com a condição da colheita que ele está fazendo, das escolhas que foram feitas por ele mesmo. E esse entendimento ele tem. Então, ele diz, se você perguntar a um pagão que não tem essa crença de céu e inferno, ele vai dizer que está no Tártaro, né? Que é o local do submundo. Agora vamos a Kardec faz um comentário sobre essa resposta dos espíritos. Então, o comentário de Kardec. Acontece o mesmo com outras expressões análogas, tais como as de cidade das flores, cidade dos eleitos, segunda ou terceira esfera, etc., que não são mais do que alegorias empregadas por certos espíritos, seja como figuras, seja por ignorância da realidade das coisas e mesmo das mais simples noções científicas. Ou seja, outros espíritos também, quando são perguntados, respondem que estão na cidade das flores, na cidade dos eleitos, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta esfera. Então, a resposta que ele diz não são mais do que alegoria que certos espíritos, seja empregam ou respondem como figura, ou porque ignoram e acham que estão realmente nesses lugares, né? E a realidade é essa, e por não ter também muito conhecimento científico. Aquilo que a gente falou também, viu em respostas anteriores dos espíritos, né? Eles ainda guardam as ideias que tinham quando estavam encarnados e se expressam a partir dessas ideias, ou seja, das crenças que ainda conservam. A partir do momento que vão conhecendo e evoluindo, porque nós conhecemos e evoluímos também no plano espiritual, eles vão modificando essas ideias e vão podendo dar respostas
que são mais condizentes com a realidade de onde se encontram. Mas tem mais do comentário de Kardec. Então, segundo a ideia restrita que outrora se fazia dos lugares de penas e de recompensas, e sobretudo de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, que o céu formava uma abobada, né, assim, na qual havia uma região de estrelas, colocava-se o céu no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado ao inferno. Então, quando a gente falava de céu, a gente falava de subir, a gente falava em altas esferas. Quando falava de inferno, falava em descer, como se fosse uma abobada e que a parte de cima, né, a abobada seria alguma coisa mais ou menos assim, de estrelas, e a parte de cima seria o céu e a parte de baixo seria o inferno. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado no inferno. Hoje, que a ciência demonstrou que a Terra não é mais do que um dos menores mundos entre tantos milhões de outros e sem nenhuma importância especial, que traçou a história da sua formação e descreveu a sua constituição, provando que o espaço é infinito, de maneira que não há nem alto nem baixo no universo, faz-se necessário renunciar a colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares abaixo, né? Isso em 1857. Imagine hoje, com a tecnologia que nós temos e as informações que nós já conseguimos a partir dessa tecnologia. Quanto ao purgatório, né, porque a gente já falou, não tem céu, não tem purgatório, não tem esse em cima, que é o lugar celeste, de lugar de alegria, nem o embaixo, que é lugar de sofrimento. Vimos também quanto ao purgatório. Kardec vai falar agora. Então, quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe havia sido marcado, porque não tem em nenhum lugar dizendo qual seria a localização desse purgatório, né? Onde ele ficaria. Se o céu é em cima e o inferno é embaixo, o purgatório é onde? No meio, atrás. Então, eles não havia nenhum lugar marcado como purgatório. Ele estava reservado ao Espiritismo dar sobre todas essas coisas a mais racional explicação, a mais grandiosa e, ao mesmo tempo, a mais consoladora para a humanidade. Assim, podemos dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso, e que encontramos o nosso purgatório em nossa encarnação, em nossas vidas corpóreas ou físicas. Então, Kardec, no seu comentário, vem dizer: o Espiritismo vem ajudar nesse esclarecimento. Primeiro, para dizer que céu e inferno é uma condição interna, é o resultado de como vivemos, das escolhas que fizemos, né? Das experiências que temos e que a vida nos apresenta e de como nós lidamos com essas experiências. E purgatório, como nós vimos, que é uma condição moral de sofrimento, nós experienciamos enquanto estamos encarnados, pelo resultado da nossa história enquanto espírito imortal. E que sempre o Criador nos dando a oportunidade, não de como pensávamos antes, de penas eternas, de que se nos equivocássemos em uma experiência encarnatória ou em um momento nessa experiência, nós estaríamos fadados a ir para o inferno e não sair dele, porque na doutrina das penas eternas, se você chegou lá, acabou. Você trate de resolver seu problema e fazer direitinho aqui. Porque se você for para o céu, beleza, não sai. Mas já está lá no paraíso, nos campos elíseos, no lugar dos bons e dos justos. Tá tudo certo. Não sai, mas também está num lugar bom.
Mas, meus amigos, se equivocou e vai parar no inferno, acabou, porque não tem possibilidade de sair. E aquele que tá meieiro, nem é muito bom para estar no céu, mas também não é tão mal para estar no inferno, fica no purgatório, fica ali esperando que alguém interceda através de preces e orações. Essa era a ideia antiga, a ideia ainda infantil que nós tínhamos e que a ciência veio mostrar que não existe esse lugar circunscrito, que a Terra não é o centro de nada, é apenas mais um planeta dentro da criação, dentro de toda a maravilha que o Criador oferta ao espírito imortal, que não tem lugar circunscrito, portanto, é infinito, então não tem em cima, não tem embaixo, para dizer que o céu está em cima, nem que está embaixo, muito menos que existe primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto céu, que isso são condições internas. E a partir do momento em que nós vamos melhorando a nossa condição enquanto espírito imortal, vamos ampliando a nossa consciência através dos nossos aprendizados, através das habilidades que nós vamos incorporando através das experiências reencarnatórias, através das escolhas melhores que cada vez nós vamos aprendendo a fazer, nós vamos estar em diversas dimensões diferentes, em estados de felicidade diferente. Então, é interno o nosso céu e o nosso inferno, o nosso paraíso ou o nosso local de sofrimento. Nós trazemos em nós mesmos, está dentro de nós. Então, vale sempre lembrar que sempre é tempo da gente estar podendo fazer o nosso balanço interno para ver como é que eu estou me saindo. Se eu tivesse que deixar agora essa experiência, como é que eu faço a minha avaliação? Porque não vai ter nenhum tribunal para fazer isso para mim. É a minha consciência enquanto espírito que sou, é que vai dizer se eu vou estar em local de felicidade ou de sofrimento, porque sou eu que vou construir esse lugar onde eu estarei. Então, vale sempre a pena nós estarmos pensando sobre as escolhas que já fizemos até agora, para que nós possamos ter tempo de corrigi-las enquanto estamos no nosso aprendizado, porque é para isso que nós retornamos. Não reencarnamos. As nossas experiências não são para apagar, para expurgar, não. É sempre uma oportunidade educativa que o Criador nos oferta, de estarmos sempre tendo uma outra chance de aprender e poder fazer diferente. Fazer novas escolhas, escolhas melhores. Ok, meus amores? Ficamos por aqui hoje. Semana que vem, nós damos seguimento à pergunta 1018. Lembrando que nós somos o grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, nossa casa linda que está aparecendo aí para vocês. E um beijo no coração de todos, em especial do nosso querido grupo, que vocês também vão ver aí. E semana que vem nós estamos aqui de novo. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade de, através de sua mensagem de amor, dos teus ensinamentos, trazido pelos Espíritos, de termos mais um instrumento a nos auxiliar nesse aprendizado atual. Que o teu amor
querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos, lembrando de se inscrever no canal e tocar o sininho para quando tiver novos estudos vocês serem avisados. Até a semana que vem.